O tema da mensagem de hoje é a importância da perseverança. Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também vou-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo-os o cuidado, segundo os exemplos que tendes em nós, pelo que assim andam. Amém? A perseverança, amada, é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontrada na vida de um cristão. Amém? Acredito que a perseverança é uma das características que compõe a base, que compõe a estrutura, o alicerce, para que nós possamos garantir o sucesso em tudo aquilo que venhamos fazer, seja na vida espiritual, seja na vida secular. Se não houver perseverança, não há sucesso. Se não houver perseverança, determinação, não há conquista. É natural que, quando nós estamos tentando fazer uma coisa nova, é natural que venha a adversidade. Mas a palavra de Deus diz assim, que em tudo que há adversidade, em tudo que há barreira, também há uma novidade de vida para que nós possamos enxergar. Se nós começarmos a olhar dentro do prospecto de vida que levamos, do trabalho, do dia a dia, da política do país, do sistema, do governo e do mundo, dificilmente nós teríamos vontade de prosseguir ou fazer alguma coisa nova, porque não temos a certeza se vai dar certo. Não é verdade? Mas se a gente olhar por este lado, ninguém casa, ninguém tem filho, porque também corre o risco de não dar certo. Quem sabe o dia que vai morrer ou se amanhã vai ficar doente? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Então façamos com excelência. E se há uma oportunidade de novidade de vida, de perseverança, Deus diz assim, o apóstolo Paulo diz, olha, eu fui preso por amor a Cristo, e nem por isso eu desisti. Eu continuei perseverando e alcancei o melhor da terra. Você está entendendo? O Senhor quer que nós alcançamos tudo aquilo que desejamos. Mas Ele nunca nos disse que seria fácil. Tem algum texto na Bíblia que diz assim, olha, pode ir que vai ser facinho, facinho? Não tem. Jesus disse no mundo nós teríamos aflições. E eu também acredito, amada, que o motivo de muitas derrotas na vida de algumas pessoas, principalmente do cristão, é devido à abstinência, sabe? Dessa admirável virtude, porque é uma virtude, chamada perseverança. Os grandes homens perseveraram. Se nós olharmos para a vida de José, para a vida de Daniel, se nós olharmos para o próprio Jesus, ele deixou o seu trono, ele deixou a sua glória, para se humilhar fazendo homem, para morrer numa cruz. Quantos milagres ele realizou? Lá no Getsemane, quando ele estava orando ao Pai, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele, como homem, ele estava sentindo peso. Mas ele diz, não, mas eu quero fazer a tua vontade. Se não é da tua vontade, continua do jeito que está. Porque se o Senhor me chamou para esta obra, eu sei que eu vou conseguir. Amém? Qual a definição de perseverança? A definição de perseverança, amado, é conservar-se firme e constante.
Da mesma maneira que você está, ao invés de desanimar, recuar e parar, continua na mesma situação, na mesma pegada. Sabe por quê? Porque se você continuar constante, você vai conseguir transpor ou passar, ou chegar do outro lado, sobrepondo essa barreira ao qual está tentando te impedir. Sim ou não? Quer dizer também persistir, prosseguir, continuar. Continuar a ser, ou ficar, ou manter-se. Depende da condição a qual você está passando. Quer dizer permanecer, conservar-se, persistir, conservar a sua força ou ação. Ou seja, continuar, perdurar, permanecer. Em várias palavras o Senhor te diz, não volte para trás e não olhe para trás. Nós não fomos chamados para desistir, nem para olhar para trás. Amém? Mas Ele te diz, persista, permanece, tenha firmeza, e você vai alcançar. Permanecer sem mudar ou sem variar o intento. Amém? Por que perseverar? Amém na mesa? A Bíblia diz que Jesus ele nos mostra a importância de perseverar, porque sem perseverança, uma coisa que nós um dia adquirimos, nós podemos perder, que é a salvação. Muitas pessoas dizem, não, esse negócio de crente é muito complicado, eu não consigo abandonar o pecado, eu não consigo deixar de fazer coisa errada, então quer saber? Eu vou dar um tempo de Jesus, vou dar um tempo da igreja, vou dar um tempo da obra. Lá na frente, quem sabe, eu retomo e aí eu aceito Jesus de novo e vou para o céu. Cuidado, que pode não dar tempo. Até porque Jesus está às portas. Tudo favorece para que a gente desista. Tudo favorece para que você não alcance o seu maior prêmio, que é a salvação. Você pode alcançar o melhor dinheiro da terra, as maiores fortunas, almejar aquilo que ninguém tem, as melhores roupas, a melhor casa, o melhor carro, o melhor tudo. Mas de que adianta ganhar todas as coisas e perder a tua salvação? Porque nesta terra, amado, nós estamos aqui apenas de passagem. Amém? A Bíblia diz que o Senhor nos tirou de um lugar reservado, nos deixou aqui fazendo um turismo por alguns anos. Algumas pessoas voltam antes, outras voltam depois. Cada um tem uma data para o seu retorno. Esse turismo, nós viemos com a passagem de vinda, não sabemos qual é o dia do nosso retorno. Tem pessoas que retornam um ano depois do seu nascimento, dias depois, meses depois, centenas de anos depois. O meu retorno pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, pode ser daqui mais 50 anos. Tomara que não, né? 50 anos, tomara que Jesus volte muito antes. Preste atenção. Mas se nós desistirmos, o lugar ao qual o Senhor separou para que você retornasse, e ouvisse da boca dele dizendo, entra para o gozo do teu Deus, nós poderemos caminhar por outro lado. Mateus 24:13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será... Deixa o texto no quadro, por favor, Duda. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero falar deste texto em dois sentidos. No sentido espiritual, de perseverar na fé e não desistir, e no sentido físico. Deus abriu uma porta, eu que trabalho por conta, ou trabalho numa empresa, ou tenho o meu casamento, ou tenho meus negócios, ou tenho os meus sonhos. Por algum momento nós somos levados a desistir ou mudar de foco. Sim ou não? Mas o texto também diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo a sua causa. Será salvo os teus negócios, será salvo a bênção de Deus sobre a tua vida. Vamos colocar isso aqui e transferir para a perseverança no nosso dia a dia. Se você perseverar até o final, você vai alcançar, você vai enxergar uma saída que ninguém enxergou. Amém, meu irmão? Quantas empresas estão abrindo e fechando? E quantas chegaram à beira do abismo e se levantaram de novo pela perseverança?
porque aprendeu a sondar o mercado, porque aprendeu, sabe, a negociar, porque aprendeu a conviver com o seu dia a dia. É muito bom uma empresa que abriu numa época em que era de vacas gordas, mas ela precisa saber administrar no tempo das vacas magras. Não é assim? É muito bom um casamento quando estava, sabe, naquela flor do amor, quando ambos se respeitavam, quando ambos ainda se amavam, como ambos, mesmo casados, ainda eram namorados, mas vem a fase da dificuldade. E é esta fase que nós temos que saber administrar, porque senão tudo para no meio do caminho. E o Senhor não nos chamou para desistir, e sim para avançar. Sem perseverança, amado, você não pode alcançar a salvação. Afinal, ela é um ato feito pelo amor de Deus por meio de Jesus Cristo para a nossa vida. Amém? A Bíblia nos mostra muitos homens e mulheres que perseveraram e obtiveram conquista na sua vitória e também obtiveram realizações dos seus sonhos. Eu quero citar alguns exemplos bíblicos de perseverança. O primeiro dele foi Noé, que perseverou. Amém? Noé perseverou, amado, mesmo sendo criticado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo desprezado, mas contudo ele lutou na construção da arca e ele salvou-se juntamente com a sua descendência. Imagine você, a família de Noé era só 8 pessoas? Noé devia ter sogra, sogro, tio, primo, prima, não é? Poderia ter, sabe, naquela época se tinha muitos filhos, era possível que ele tinha muitas pessoas. O único que acreditou nele foi a família local, os seus filhos e as suas noras. Mas em 120 anos, ele continuou perseverando, fazendo uma construção que ele nunca tinha feito antes, uma estrutura, sabe, fenomenal que ele nunca tinha realizado, coisas que ele nunca imaginaria que um dia ele pudesse construir, possivelmente um navio, porque a arca era semelhante a um navio. Por isso, todos esses anos, sem ferramentas. Muitas ferramentas que nós temos hoje, amado, como serrote, martelo, e outras ferramentas que hoje são mais avançadas devido a essa primeira criação, veio da criação de Noé. Noé foi um dos homens que desenvolveu muitas ferramentas. Por quê? Porque ele precisava fazer o trabalho, ele precisava realizar a obra de Deus, e Deus é aquele que dá estratégia quando você diz, tudo bem, Senhor, é difícil para mim, mas eu vou perseverar, então me dê a estratégia de como fazer. E o Senhor deu. Até que, sabe, fechou o ciclo. Até que ele chegou aonde deveria chegar. Um outro personagem é Josué. Josué perseverou em seguir ao Senhor. Josué 24:15 diz assim, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se há deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele estava diante de uma situação que ele assumiu um povo herdado de Moisés. Imagina, aquele povo de que Moisés cuidava era um povo muito rebelde, um povo que estava acostumado com o mundo que era o Egito, um povo, sabe, que veio para a terra de Canaã, muitos alcançaram a terra, mas vieram de raízes do Egito. Quantas pessoas, amados, estão na igreja, mas ainda tem o seu Egito do passado? O Egito representa o mundo e quer trazer junto com a casa do Senhor, a obediência do Senhor, o pecado do mundo. E Josué ele foi categórico, ele diz, olha, vocês que escolhem. Vocês querem servir o Deus dos amorreus? Problema é de vocês. Vocês querem servir a outros deuses de outros povos, de povos pagãos? Problema é de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então quem quiser me seguir, que siga. Quem quiser que fique para trás. Às vezes a gente acha que sozinho não vamos alcançar, não vamos vencer, não vamos conquistar. Nós precisamos daquele povo, precisamos daquela família, precisamos daquela empresa, precisamos daquele negócio. E o Senhor diz assim, persevere naquilo que eu te ordenar. Porque sou eu que te abençoo, não o povo que você acha que está do seu lado.
Porque se faltar a todos, como diz o texto, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto não vingue lá no seu campo, Deus não deixará você perecer de nada. O nome Josué em hebraico quer dizer o Senhor é a salvação. E no grego quer dizer Jesus. Por quê? Porque no grego não tem vogal, só tem consoante. O mesmo nome Jesus se pronuncia Yeshua. Josué também se pronuncia Yeshua. Amém? Então, essa semelhança, acorda o William aí, senão ele cai. Essa semelhança, é muito provável, amado, que Josué ele tinha esse chamado bem próximo, claro, numa outra proporção, mas bem próximo ao chamado de Jesus. Jesus, nem a família dele acreditou nele quando ele começou o ministério. Alguns, como uma das tias, ele se converte após a cruz. Sabe? Porque era alguém que foi visto nascendo, crescendo e de repente se tornou um homem, um grande homem. E é natural dos nossos familiares, te viu fazendo um monte de travessura na sua infância, na sua adolescência, quando você era jovem, e olha para você e diz quem é você hoje pregar o evangelho e dar uma de santo se no passado você fez isso. Às vezes não acredita no teu ministério, não é verdade? Mas o tempo é a resposta de todas as coisas. E Deus mostra através da nossa vida que Ele é conosco. Amém? Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, e era um servo fiel e foi companheiro de Moisés. Ele foi designado por Deus, amado, como sucessor de Moisés, através da sua perseverança. Amém? Ele instituiu o povo a destruir Jericó, e depois que destrói Jericó, ele faz um sorteio de Canaã, a quem iria, qual as tribos que estaria governando sobre aquele lugar. Uma outra pessoa é Ruth. Ruth foi uma mulher que perseverou diante de Boaz. Ruth foi esta mulher, amado, que foi exemplo para muitas pessoas. Manteve-se intacta em sua reputação, até ser redimida e tomada por esposa. Boaz não era um homem fácil, mas não era porque Ruth era viúva e já não era mais moça, que ela deixou ser levada de qualquer jeito. Ela diz, não, nós vamos casar primeiro, para depois você me ter por esposa. Amém? Era muito normal naquelas terras, naquele povo, quando a mulher já era viúva, era casada, os homens achavam que era uma facilidade, né? Mais fácil para constituir o relacionamento. Mas Ruth se comportou como uma virgem, como uma moça. E ela diz, acima de todas as coisas eu tenho Deus. Eu tenho respeito. E eu quero fazer todas as normas corretas. Ela poderia perder a suposta grande bênção da vida dela, que foi Boaz. Mas aquilo que Deus nos dá, ninguém pode tirar. Amém? E por galardão da sua nobre perseverança, o seu nome foi escrito na genealogia de Jesus Cristo. Se você olhar lá em Mateus capítulo 1, versículo 5 em diante, você vai ver que o nome de Ruth é citado na hierarquia, na genealogia do Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, Jesus é o mestre da perseverança. E Ele nos ensina a dar fruto com perseverança. Lucas 8:15 diz assim, Jesus disse, mas a que caiu em boa terra são os que ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Segundo Crônicas 15:7 diz, vós porém esforçai-vos e não desfalecem as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Tudo aquilo que nós perseveramos, seremos recompensados por isso. Amém? 2. Não deixe de perseverar. Nós também tivemos alguns homens que a palavra de Deus fala, amado, que desistiram de perseverar. E eles deixaram levar pelo pecado, e então eles perderam a comunhão com Deus. Vai estar no quadro, um deles é Judas. Amém?
Judas foi um desses homens que teve a oportunidade. Jesus, ele disse assim, olha, aquele a qual molhar do pão no meu prato e comer, este vai me trair. Ou seja, Jesus estava olhando para Judas, dizendo, Judas, eu sei que você vai me trair. Judas poderia mudar a história, não é? Mas ele resolveu continuar. Eu acredito que Judas era daquele que diz assim, olha, já que eu comecei, agora eu vou até o final. Isso é ruim. Nós devemos ir até o final quando estamos no caminho certo. Mas quando está errado, querido, não adianta achar que está tudo perdido. Ele não perseverou. Ele deixou-se levar. Ananias e Safira, Atos 5, do 1 ao 9, fala de um casal que foi fulminado por Deus por mentir ao Espírito Santo. Pastor, mas se nós olharmos lá, Ananias e Safira mentiu a Pedro. Fato. Só que o próprio texto diz, e eles mentiram ao Espírito Santo. Mentiram a Pedro, mas Pedro representava o próprio Jesus, porque ele era o líder que estava conduzindo aquele povo. Amém? Himeneu e Alexandre, em 1 Timóteo, também foram outros que pecaram. Amém? Não podemos deixar de perseverar, porque a perseverança nos conduz à salvação. Isso está em Mateus 24:13. Nos torna santos, Colossenses 1:22, e nos torna seguro, 1 Coríntios 15:58. Esta é a condição que nós não devemos deixar de perseverar. Amém? Terceiro, as maravilhas da perseverança. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, pela quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? Ou seja, toda vez que nós perseveramos, nós somos abençoados, sabe? A própria natureza trabalha no seu temperamento, no seu dia a dia, e começa a mover todas as coisas para o bem daquele que ama ao Senhor. Amém? Tornando-nos resistentes, nos fazendo vitoriosos, resistindo e vencendo cada obstáculo. Amém, amado? A perseverança também ajuda o cristão a vencer as provações e as tribulações. Nós temos dois caminhos a seguir, o certo e o errado. Você sabe que o errado, ele nunca vai ser certo. Ainda que você ouviu alguém dizer que ele não é tão errado assim, não é? Se nós tivermos uma parede como essa, esse quadrado aqui, ela é toda branca, e você tiver um pontinho preto, eu posso dizer que ela é exatamente branca? Mas esse pontinho preto é tão pequeno, tão insignificativo, mas quando você fechar os olhos e abrir, a primeira coisa que você vai enxergar é aquele pontinho preto exatamente no meio. Assim é o pecado. Amém? A Bíblia diz, amado, que Deus olha para a terra e encontrou Jó, um homem reto, um homem justo, um homem santo. Quando ele encontra Jó, eu imagino que Deus olha para a terra como ele olha para esse tapete vermelho, e ele enxerga aqui vários pontinhos escuros, como alguns pontinhos vermelhos. Mas a colocação que o texto diz é que Deus olha para a terra e enxerga o único justo. Naquela época ele enxergou Jó. E Deus é aquele pai, sabe, que tem orgulho do seu filho. E quando o acusador sobe diante dele, porque a palavra de Deus diz que o acusador sobe diante de Deus todos os dias para nos acusar, sobe um acusador diante do Senhor. Ele diz, Satanás, de onde você vem? Ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí ele diz, você tem visto lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, de coração maravilhoso, servo fiel. E aí você conhece o restante da história. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós perseveramos, quando nós insistimos, quando nós realmente colocamos a nossa vida diante de Deus, Deus se orgulha da minha e da sua vida. Eu sei que não é fácil, mas você pode vencer. Amém? A perseverança,
é um sinal de vitória. O cristão perseverante, ele não pode parar porque ele é a imagem e semelhança de Cristo. 4. A necessidade da perseverança. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ainda que seja, amado, pela única e suprema razão que é perseverar. Ainda que seja pela nossa salvação. Ainda que você não consiga nada neste mundo, continue perseverando, porque Deus nos adverte que nós devemos perseverar. A palavra de Deus também nos adverte em relação à apostasia. Apostasia significa desviar-se da fé, desistir. Quando nós paramos ou não damos valor à perseverança, nós estamos cometendo apostasia. Nós estamos desistindo. Nós estamos, colocando por terra tudo aquilo que o Senhor disse: não desvie, não vire para um lado, para o outro, vai reto. Continue, porque eu sou contigo. Satanás, ele anda enganando a muitas pessoas, seduzindo para o mundo. Não se deixe levar por essas banalidades. Não comece a achar que tudo é normal, que tudo pode, que não tem nada a ver, porque esse negócio de não tem nada a ver é o que tem levado muitas pessoas ao abismo. E quando elas menos esperam, elas estão no meio de um fogo cruzado, e aí então elas tendem a morrer, porque não tem mais como lutar e perseverar. O diabo, ele é aquele que vive camuflado, e está rodeado de falsas aparências. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus nunca te deixa enganado. Como assim, pastor? Eu vou falar enquanto eu estiver ministrando, Deus vai começar a colocar no teu coração, vou fazer você lembrar de algumas situações. Às vezes nós estamos ao lado de pessoas, convivendo com pessoas, tentando fazer negócios com pessoas, tentando ter amizade com pessoas que aparentemente são ovelhas. Mas só pelo fato dela conversar, dela falar, dela agir, dela se expor, o próprio Espírito Santo te coloca um ponto de interrogação, dizendo: até onde eu posso confiar nessa pessoa? Sim ou não? Então o Senhor não te deixa enganado. Existem situações que a gente entra de cabeça porque é aquela história. Já viu aquele velho golpe da Loteria Federal? Alguém viu que você... E existem pessoas que até hoje caem nesse golpe. Vai no banco, viu que você tem um certo dinheiro e fala: olha, sabe o que é? Eu tenho aqui o cartão, ganhei na loteria. E eu não invento uma desculpa que não tem como sacar. Ele está vendendo aquele cartão lá, que se a pessoa for na Caixa Econômica, ela vai ganhar não sei quantos mil, e ele passa por R$500. A primeira coisa que a pessoa tem é: isso é golpe. A segunda coisa que a pessoa tem é: e se não for, eu vou estar sendo beneficiada. Depois que ela cai, ela chora dizendo: ai, por que Deus deixou acontecer? Deus não nos deixa enganado. A gente cai porque quer, porque somos consumistas. Caímos porque achamos que vamos tirar vantagem de alguma maneira. Tem pessoas que, tem um relacionamento que a família inteira disse: olha, não vai dar certo. Mas não, parece que ele é tão legal, parece que ela é tão boazinha, e lá na frente vira um jaburu, um demônio. Você gosta, né, irmão? Irmão? E a gente fala: ah, Senhor, e queremos culpar Deus, e outros vão além. Diz: ah, eu não sei, eu estou orando, eu estou buscando e não está acontecendo. Não se deixe rodear por falsas aparências. Seja um vencedor. Tenha um discernimento do Espírito de Deus para identificar quais são as ciladas do diabo. Amém, meu irmão? A arte da perseverança está na renúncia. Repita: a arte da perseverança está na renúncia. Amém? Muitas coisas nós temos que renunciar. Muitas coisas nós temos que deixar. Porque você não pode fazer isso aqui porque você está neste caminho. Uma vez uma jovem me procurou e falou: pastor, depois que eu aceitei Jesus, as minhas melhores amigas me abandonaram.
Eu disse, é mesmo? Cadê elas? Não querem mais falar comigo na escola, fogem, inventam uma desculpa e eu fiquei sozinho. Eu disse, glória a Deus. Ela falou, por que você está dizendo glória a Deus? Eu disse, porque Deus está te dando livramento. Aquilo não era amiga, não. Sabe? Seus amigos, você vai ver quem realmente são. Porque independente de fé, independente da maneira que você se veste, que você se comporta, amigo, ele vai estar contigo independente de qualquer coisa. Não é verdade? Você tem pessoas que você se converteu e talvez tem pessoa que é de qualquer outra religião, faz qualquer outra coisa. Você deixou de ser amigo dela por causa disso? Se deixou, você está no caminho errado. Você tem que ir lá fazer amizade com ela, não tem que andar os lugares que ela anda. Porque se ela é tua amiga ou se ele é teu amigo, ele vai te respeitar da mesma maneira que você também vai respeitá-lo. Não é verdade? Você vai falar do amor de Deus, mas se ela não quiser, a amizade continua. Sim ou não? E eu disse para esta jovem, então essas pessoas não são suas amigas. Deus vai te dar verdadeiros amigos, que realmente vão te dar uma força. Sabe, irmão? Vão te realmente abençoar. Eu conheço famílias que os pais não são cristãos, mas viu a transformação do crente. E eles não foram para a igreja por alguma razão, mas quando o filho começou a cair na fé, a mãe foi a primeira a dizer, meu filho, por que você não está indo na igreja? Ah, estou desanimado. Não, você precisa ir. E depois desse tempo, olha o trabalhar de Deus. A própria mãe começou a ir para ajudar o filho para não desanimar e ela depois se converteu. Porque ela entendeu que ele precisava de Jesus porque ela viu nele a transformação. E Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Sabe? Nós devemos perseverar em todas as coisas. É a arte da renúncia. É a busca constante, amado, da consagração e comunhão com o nosso Deus. Porque se com Ele está difícil, sem Ele é pior. Amém? É preciso abrir mão de muitos desejos pessoais. É preciso sacrificar as suas intenções naturais para seguir o perfeito caminho que é Jesus, que é a vontade do nosso Deus. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.